Olá, tudo bem com vocês? Eu resolvi gravar esse vídeo hoje para contar um pouquinho sobre a minha história, porque muitas pessoas perguntam e as informações acabam chegando até vocês de forma fragmentada. Então eu decidi gravar esse vídeo e contar desde o começo qual que é a minha história com a moda, né? Eu nasci praticamente dentro de uma confecção, meus pais tinham confecção desde quando eu tinha 4 anos, então a minha infância toda eu passei brincando com os retalhos, fazendo peças para as minhas bonecas, eu fazia desfiles, eu brincava de lojinha, de roupa, sempre relacionado ao mundo aí das roupas, dos tecidos. São fichas técnicas, botões, zíperes, então tudo isso era muito comum para mim desde criança mesmo. E aí eu comecei a trabalhar muito cedo, porque já era tudo misturado, né? A casa com a confecção, o trabalho dos pais, as brincadeiras, já era tudo misturado. E aí eu comecei a trabalhar assim oficialmente por volta dos 12, 13 anos. Eu fazia algumas atividades bem simples na confecção, ficar contando botões, conferir ficha técnica, né? A quantidade de aviamentos que vinham descritos na ficha técnica com a quantidade de aviamentos que a gente ia contar para saber quantas peças iam fazer, quantos botões que iam, quantos zíperes que iam em cada peça, quantidade de linha e tudo mais. Então isso eu fui aprendendo naturalmente. E era muito comum a gente ver as revistas e fazer as roupas lá na confecção, porque primeiro vem a produção e depois que elas chegam na loja, né? Então era muito legal que a gente conseguia ver as peças antes de chegarem até as lojas, os shoppings. Então isso era muito natural para mim. E aí, minha mãe também teve loja, eu administrei, né? Eu trabalhava na loja também por algum tempo, por volta dos 14, 15 anos. E aí, meus pais se separaram quando eu tinha 18 anos e a parte do meu pai, a responsabilidade do meu pai, que era cuidar mais da parte administrativa, ficou para mim. Então, eu administrei a confecção durante muito tempo, né? Juntamente com a minha mãe. E aí, nós trabalhávamos para marcas famosas, como Zoom, Fórum, Nike, Adidas, Seik. Enfim, eram tantas marcas que já passaram por lá que era uma coisa muito natural. Nós trabalhamos muitos anos para marcas esportivas e que tinham uma exigência de qualidade muito grande, né? E aí eu fui fazer faculdade de administração. No segundo ano, abri faculdade de moda. Falei, vou fazer faculdade de moda, preciso, né? É uma coisa que eu amo e que eu quero viver e já tinha confecção. Então eu fiz duas faculdades simultaneamente. Terminei, né? Sobrevivi às duas faculdades juntas, administrando a confecção. Nessa época, a confecção já tinha crescido, já tinha aproximadamente 100 funcionários. Então, eu tenho uma experiência aí nesse ramo de confecções e dos tecidos e da moda, né? E tudo mais, juntamente com o conhecimento acadêmico que uniu a administração e a moda. Fui fazer mestrado. Aí já entrei na vida acadêmica. Então aí eu comecei a ser uma professora na área de gestão e sempre conciliando essa história da moda, da imagem. Sempre fui convidada para dar palestras a respeito de moda, a respeito de imagem no ambiente de trabalho, etiqueta no ambiente de trabalho, a comunicação que a roupa faz com o outro. Então, vinha de fora para dentro, né? Sempre foi uma demanda externa. E como foi uma coisa sempre muito natural para mim, eu nunca percebi que isso era um super talento. E aí foi passando o tempo, eu falei, gente, eu sou mesmo reconhecida por essa minha experiência, por esse meu talento. Então agora eu vou começar a ensinar isso para muita gente, não só para um grupo pequeno, como eu era contratada para fazer alguns treinamentos em empresas, em lojas, em grupos menores, palestras em escolas, em faculdade, sempre abordando esse tema, né? Unindo esse assunto sobre a imagem, sobre se posicionar, sobre a vida profissional, né? Como a imagem impacta na nossa vida profissional. E aí eu decidi então, né? Depois de 14, 13 anos aí na vida acadêmica, com muitos alunos, né? Já cheguei semestre a ter mais de 1.000 alunos. Então, muita gente já passou por mim e eu fico muito orgulhosa de saber que eu consigo plantar uma sementinha, né, em cada um e que os meus alunos, eles se superam e eles conseguem fazer com que essa sementinha se torne uma árvore. Então, a coisa mais gostosa que tem é saber que você conseguiu
plantar uma sementinha e depois de um tempo você vê aquela aluna, aquele aluno completamente diferente e saber que você fez parte desse crescimento. Então é isso que me move. Então eu comecei a ensinar isso na internet. E aí as pessoas já começaram a me reconhecer também no mundo online, né? Dessa minha habilidade, né? Esse meu talento. E as pessoas começaram a me solicitar para eu auxiliar, né? Na parte de se vestir, de moda, ficar me perguntando as coisas. E aí eu falei, então agora eu vou, criar um curso, uma mentoria para auxiliar as mulheres a se vestirem bem, a usar o que tem no armário, a desmistificar essa coisa do pode, não pode, de olhar para dentro, né, se reconhecer e entender o que é adequado para ela ou não, o que ela quer ou não, o que ela deseja e qual a mensagem que ela quer transmitir, porque muitas vezes as pessoas se vestem, constroem uma imagem do que elas não são, e aí fica contraditório. Muitas vezes eu já tive alunas muito competentes e que não conseguiam progredir, não conseguiam subir de cargo. E aí com uma conversa, até de uma forma assim, bate-papo, sabe, informal, a pessoa acabou mudando o jeito dela de se vestir, foi promovida, por quê? Ela sabia que ela era muito capaz, só que ela se vestia para um cargo menor. E aí o outro, né, as pessoas da empresa não conseguiam enxergar o potencial. Então veja como é importante essa questão da imagem, né, de você saber o que te favorece, saber qual a imagem que você quer transmitir. E é exatamente isso que eu vou ensinar no meu curso e atender as minhas alunas e fazer com que as mulheres sejam cada vez mais donas de si e que elas escolham a imagem que ela quer transmitir para o outro. Então, essa é um pouquinho da minha história, da minha trajetória aí na minha vida profissional, tanto da parte de empresa, né, enquanto eu era empresária e depois professora, aí uni tudo e agora eu sou empresária, professora e ainda no mundo aqui digital, né, não só no mundo pessoal. Então, eu sou muito feliz com esse meu trabalho e espero que eu possa contribuir e plantar uma sementinha aí em cada uma de vocês.